Vamos começar aqui o nosso primeiro episódio, então, falando sobre uma revolução alimentar, né? O que eu vou trazer para a aula de hoje e por que uma revolução alimentar, tá? Bom, a gente vai estar falando na aula de hoje como equilibrar os nossos níveis de açúcar no sangue para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade, tá? Então, o nosso workshop, essa aula e as próximas aulas vão se basear, né, na glicose, tá? De como que a gente consegue equilibrar esses nossos níveis de açúcar no sangue para a gente fazer, né, fazer com que a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida e ter mais longevidade, uma vez que a gente sabe, né, que o açúcar no caso a glicose, é bom, mas também em excesso é ruim, tá ok? Nesse slide aqui, então, eu trouxe aqui uma frase, né? Você sabe o efeito da sua última refeição no seu corpo? Bom, por que eu trouxe essa frase, né? Porque a maioria de nós não sabe, né, qual que é o efeito dessa nossa última refeição. Tu pode ter comido agora 30 minutos antes de assistir essa aula, ou pode estar comendo durante essa aula, né? Então, por isso que eu trago essa primeira pergunta. Tu sabe qual que é o efeito dessa última refeição no teu corpo? Bom, então eu tenho que te falar que eu também não sabia até o que as refeições faziam no meu corpo, até eu começar a estudar a bioquímica e a entender o metabolismo, né? Principalmente aprender sobre uma molécula importantíssima no nosso corpo, que é a chamada glicose, que você já ouviu falar sobre glicose, principalmente tu, que é da área da saúde, né? Nutricionista, educador físico, médico, biomédico, farmacêutico, né? A gente precisa entender a bioquímica e o metabolismo, principalmente essa molécula chamada glicose. Bom, aqui eu trouxe, né, uma caixa preta e um corpo humano aqui saindo dessa caixa preta, né? E o nosso corpo, ele é como uma caixa preta. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui. A gente conhece a atividade do corpo humano, mas a gente não sabe direito como que ele funciona, né? E quantas vezes a gente decide o que comer na base daquilo que a gente lê ou ouve, né? Daquilo que lemos ou ouvimos e não aquilo que o nosso corpo verdadeiramente necessita, né? Então, às vezes a gente vai ali e come alguma refeição daquilo que a gente leu, que a gente ouviu e não o que realmente o nosso corpo está precisando naquele momento. Aí eu trago uma frase aqui famosa, né? Que os animais tendem a comer com o estômago e o ser humano com o cérebro, né? Seria bem interessante se o nosso corpo falasse com a gente o que ele está precisando, né? Mas aí que vem o lado bom da história. Vem comigo. O nosso corpo fala com a gente o tempo todo. O que a gente precisa aprender é a escutar o nosso corpo, né? Por quê? Porque tudo que a gente coloca na boca gera uma reação. Compulsão alimentar, quem nunca teve, né? Espinha, enxaqueca, oscilação de humor, ganho de peso, sonolência, diabetes tipo 2, problemas cardíacos, esteatose hepática, né, que é a famosa gordura no fígado. Tudo isso aqui são mensagens de nosso corpo que há problema interno. Então, toda vez que a gente tem uma compulsão alimentar, uma espinha, tá tendo crises de enxaqueca, oscilação de humor, ganho de peso, sonolência, né? Tudo isso já são mensagens que o nosso corpo está nos transmitindo, né? Que há algum problema interno no nosso corpo, né? E a culpa não é nossa. Eu não vou te colocar a culpa, mas sim a culpa que está no nosso entorno, né? E o que seria esse nosso entorno? Olha só aqui essa imagem, eu trouxe um notebook, né? Com alguém te entregando aqui virtualmente um fast food. Então, né? O que acontece muito hoje em dia? Campanhas e campanhas de marketing, né? Geralmente a gente toma a nossa decisão nutricional influenciada através das campanhas de marketing, né? E o marketing é muito forte na indústria alimentícia, assim como também na indústria farmacêutica, mas vamos falar aqui da indústria alimentícia, por quê? Porque eles precisam gerar
dinheiro para a indústria alimentícia. Então, o marketing dos fast food, dos doces, dos refrigerantes, olha a Coca-Cola, o McDonald's, está em tudo que é tipo de outdoor, em tudo que é tipo de propaganda, né? Então, maior parte, né, da culpa é do nosso entorno, né? Porque a indústria alimentícia hoje manda no nosso país, né? E precisa gerar dinheiro em torno disso. Então, o marketing é muito forte. Além disso, essas campanhas, né, eles falam muito que o que importa é a quantidade. Só que não é bem assim. Não é só a quantidade, a qualidade também importa. Porque mais do que nunca, a gente já sabe que alimentos processados e açúcar não são intrinsecamente nocivos, né? Mas de acordo com o marketing dessas indústrias, eles falam que o que importa é a quantidade, né? Que esses alimentos processados e o açúcar, se tu comer muito pouco, não são intrinsecamente nocivos, mas hoje a gente sabe que eles são intrinsecamente nocivos. É nocivo sim à nossa saúde, né? E as decisões equivocadas que a gente vai ter ao longo dos dias, dos meses, dos anos, vão influenciar o nosso bem-estar físico e mental e vai nos impedir então de acordar todos os dias pela manhã, nos se sentindo ótimos, né? E quem não quer acordar se sentindo ótimo toda a manhã, né? Então aqui eu trouxe, ó, o McDonald's e um prato de comida saudável. Olha só, o McDonald's, 1.600 calorias num combo de McDonald's, enquanto que um almoço saudável, aqui com feijão, arroz, filé grelhado e azeite e alface, né? Apenas 664 calorias, né? Então, as calorias, a quantidade importa? Sim, só que aqui tem pouquíssima quantidade, assim como aqui. E olha só, nós temos a metade das calorias. Então, não é só a quantidade que importa, e sim a qualidade. Tá ok? Então, né? Você quer se sentir ótimo todos os dias ao acordar? Sim, eu também quero. Eu tenho certeza que tu quer. Então, tudo o que comemos, como comemos, em que ordem comemos, combinação e agrupamento de alimentos, tudo importa. Importa se tu comer somente um carboidrato, assim como importa se tu comer um carboidrato com uma proteína, com uma gordura. Tudo vai mudar no teu metabolismo quando você fazer essa mudança na tua alimentação, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre essa molécula importantíssima aqui, que é a glicose. Mas por que eu trouxe para falar de glicose na aula de hoje? Devido a isto aqui, a esta imagem aqui. Olha só essa imagem. Não se apavora. Não se apavora que eu trouxe aqui o mapa metabólico, né? E o que a gente precisa aqui entender sobre esse mapa metabólico? Por que eu quero falar de glicose? Porque a glicose, a via da glicose, a via dos carboidratos, é o meio do nosso metabolismo. Ele que intermeia, é o intermediário aqui do mapa metabólico. Tudo passa pela via glicolítica, que é essa via central aqui, ó. Essa via central aqui. Pode ver que as outras vias do mapa metabólico, tudo se interliga com a via central. Né? Aqui nós temos o metabolismo de proteínas, metabolismo de carboidratos, das vitaminas, e tudo tem interligação com o centro desse mapa metabólico, que é o metabolismo de carboidratos, ok? Então, a glicose é o centro do metabolismo. Se a gente for capaz de entendê-la, né, de entender o metabolismo da glicose, dos carboidratos e a gente consegue tomar decisões que a otimizem. A gente vai conseguir melhorar o nosso bem-estar físico e mental. Além disso, né, o que a glicose é importante para nós? Porque ela é a nossa principal fonte de energia do nosso corpo, tá? É a energia mais rápida, ela é uma energia muito mais rápida do que as gorduras
e as proteínas. Então, a glicose ela é a principal fonte de energia do nosso corpo. E a gente obtém, tá, a glicose a partir dos alimentos, né? Ela sofre um processo de digestão e depois que a gente faz essa digestão, ela é transportada para nossas células através da nossa corrente sanguínea, tá? E a concentração de glicose, então, ela pode, tá, sofrer grandes flutuações durante o dia. Bom, essa foi a introdução, tá, da aula de hoje. E o que a gente vai ter nessa aula, né, a continuidade dessa aula e as próximas 3 aulas? O que nós vamos estar aqui estudando? O que é glicose e o que estamos querendo dizer ao falar dos picos de glicose? Por que os picos de glicose são nocivos? O que podemos fazer para evitar os picos sem deixar de ingerir alimentos que preferimos, né? Essa aqui é a parte mais legal, né? O que a gente pode fazer para evitar esses picos e a gente comer alimentos não tão, digamos que, saudáveis, mas que a gente gosta e sabe que é bom, tá? Então, o que é glicose? De onde ela vem e por que é tão importante? É o que nós vamos estar falando na aula de hoje. Mais do que isso, tá? Eu quero que tu grave bem isso aqui, essas frases aqui, antes da gente continuar a nossa aula. Seus genes podem aumentar a chance de você desenvolver diabetes tipo 2, mas não tem como dizer com certeza se tu vai desenvolver a diabetes tipo 2. Na maioria das condições crônicas, das enxaquecas, até os problemas cardíacos, a causa acaba sendo atribuída muito mais aos chamados fatores de estilo de vida do que à genética. Então a gente não pode condenar a nossa genética, né? Ó, essa frase aqui de baixo, ó, seus genes não determinam como você se sente ao acordar de manhã. Então é isso que eu quero que grave aqui na tua cabeça, né? Tu que é profissional da saúde para explicar para os seus pacientes, assim como você, né, é leigo e também tá aqui assistindo essa aula de hoje, tá ok? A gente pode ter o gene do diabetes tipo 2, mas não vai ser ele que vai determinar se nós vamos ter diabetes tipo 2, e sim os fatores de estilo de vida, como alimentação, exercício físico, estresse, sono regulado e tudo isso que a gente já sabe, né, hoje em dia, que a gente precisa fazer exercício físico, cuidar da alimentação, ter um sono reparador, cuidar os nossos níveis de estresse, que é bom, mas cronicamente não é bom, tá ok? Bom, vamos lá então. De onde vem a glicose? E aqui eu trago uma imagem, né, de uma planta fazendo fotossíntese. Olha só, isso a gente aprende na escola, no ensino médio, né, sobre fotossíntese. O que acontece tá aqui? Abriu o sol. A nossa plantinha vai lá e transformar essa tarde de sol em glicose durante a fotossíntese. Então, ó, nós vamos ter a luz solar com dióxido de carbono, né, que é o nosso CO2, e a planta vai fazer a fotossíntese, vai liberar glicose e oxigênio. Então, a gente tem aqui, né, o resumo da nossa fotossíntese. CO2 e água mais a luz solar vai nos liberar glicose e oxigênio, tá? Essa seta aqui é a nossa molécula de glicose, C6H12O6, né? E então as plantas vão fazer a fotossíntese e vão acumular essa glicose sob diversas formas para poder crescer, porque as plantinhas elas precisam crescer, né? Então olha só que interessante. Nós temos aqui, ó, né, as plantas, olha só, nós temos as raízes, as folhas e os frutos, né? Nos frutos tem glicose, nas folhas também tem glicose e nas raízes também tem glicose, né? O que acontece? Como que a planta armazena a glicose? Através do amido. Então a planta tem o amido, né? O amido da planta é como ela armazena a sua glicose. Aonde nós temos amido presente, né? Grande quantidade de amido nas raízes e nas sementes. Raízes aqui, né? Beterraba, cenoura, batata, mandioca, né? E nas sementes, feijão, ervilha, milho, arroz e
algumas coisas a mais, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, aqui, aonde nós temos maior concentração de amido? Nas raízes e nas sementes, tá? E o amido, né, ele é criado através, né, de uma junção de um monte, então, de glicose através de uma enzima chamada alfa-amilase. Né? A gente tem uma aula na nossa comunidade bioquímica na prática falando só sobre amido, sobre o que é enzimas, sobre tudo isso detalhadamente, que não é o foco da aula de hoje. Tá? Mas a gente só precisa saber que um monte de glicose grudado uma na outra, através de uma enzima alfa-amilase, é feito o amido. Bom, e a criação das fibras, como que é feito, né? Bom, a gente sabe que as fibras, então, geralmente está bastante em abundância, né? Em grande abundância nos galhos e nas folhas, que vão conter, então, grande quantidade de fibra. O que é a fibra? Também é um monte de glicose, uma grudada na outra. Nossa, mas não é? O amido não é um monte de glicose grudada uma na outra? Sim. Só que é aí que a gente tem que entender a bioquímica, né? No caso, a química. O amido e a fibra se diferem por ligações químicas. Enquanto o amido possui ligações alfa 1,4, as fibras possuem ligações beta 1,4. Por isso que amido é amido e fibra é fibra, por diferenças nas ligações químicas. E isso tem total diferença quando nós consumirmos o amido e as fibras, né? Como é que o nosso corpo sabe o que é fibra, o que é amido? Através da diferença das ligações químicas, porque essas ligações químicas vão possuir enzimas que vão degradar essas ligações químicas, e são enzimas, e cada enzima é específica para cada tipo de ligação química, então a gente precisa entender bioquímica. Nós temos tudo isso na nossa comunidade bioquímica na prática, aulas detalhadas sobre cada assunto disso, tá ok? Então aqui a gente falou do amido e das fibras. Agora vamos falar. Bom, e a frutose, né? Ela também, tá? É encontrada nas frutas. A gente falou até agora da glicose, do amido e das fibras. E a frutose? Bom, a frutose também é um carboidrato encontrado naturalmente nas frutas, tá ok? E por que as plantas, né, desejam que as frutas sejam irresistíveis? Quando a gente come uma maçã, uma banana, né, que tem aquele gosto doce, por que as plantas desejam que essas frutas sejam irresistíveis? E eu vou te explicar agora o porquê, tá? Porque quando os animais comerem as frutas, a gente sabe que dentro da fruta possui as sementes. Então, essas sementes, quando ingeridas pelos animais, vão sair pela outra extremidade, né? E vão voltar então para onde? Para a terra. Vai ser assim então que essas sementes, elas vão se disseminar amplamente, garantindo então a sobrevivência da espécie, né? Por exemplo, para que esteja mais uma planta, né, uma árvore que dá maçã. Um exemplo seria, né? Além da frutose encontrada nas frutas, a gente também tem a glicose, mas também tem a sacarose. O que seria a sacarose? É a junção das duas moléculas de glicose e frutose. Então, essas duas moléculas ligadas quimicamente nos dá a sacarose, tá? E a sacarose para as frutas, tá? Para as plantas, no caso, desculpa, não para as frutas, para as plantas, ajuda, tá? Ajuda a planta a comprimir ainda mais a energia em um espaço menor. Por quê? Porque a sacarose, ela é ligeiramente menor do que usar, no caso, a glicose e a frutose separado. Então, a parte dessas moléculas se juntam para quê? Para comprimir ainda mais essa energia num espaço menor. Só que para as plantas, né, como eu falei, ela é uma solução temporária de armazenamento de energia, diferente do que é para nós humanos, né? A gente utiliza a sacarose todos os dias, como por exemplo o açúcar de cozinha. Talvez tu não use o açúcar de cozinha, né? Mas tem alguém que use, ou até mesmo a sacarose embutidas nos alimentos industrializados aí, que a gente às vezes não se dá conta que a indústria alimentícia adiciona sacarose, né? Quando bota ali açúcar, quer dizer que foi adicionado sacarose, que é nosso açúcar de cozinha, nosso açúcar de mesa. Então, a gente usa como nome de açúcar. A sacarose para nós
vem ali nos ingredientes como o nome de açúcar, tá? E para as plantas, então, lembrando, a sacarose é uma solução temporária de armazenamento. Então, só para mostrar aqui para vocês, a glicose, né, ela assume, então, várias formas. E quais que são as formas que a glicose assume, né? Amido, que é a junção de um monte de glicose, fibra, que também é a junção de um monte de glicose, né? O que eu trouxe aqui, o exemplo do amido, ó, é uma glicose interligada na outra através de ligações alfa. A fibra, também um monte de glicose, uma grudadinha na outra, através de ligações beta. Aí nós temos a frutose e então a sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha, que é a junção de uma frutose e uma glicose. Tá? Essas ligações químicas entre as glicoses, né, e entre a glicose e a frutose, a gente chama de ligação glicosídica por serem carboidratos. Então a gente acabou de ver quais que são os tipos de carboidratos existentes, né? O amido, a fibra, a frutose e a sacarose. E separadamente também a glicose, tá ok? Vamos, então, agora a gente vai entrar numa parte da aula que a gente se pergunta como a glicose entra na corrente sanguínea, né? Através da nossa digestão, quando a gente consome ela nos alimentos, né? Bom, se a gente consome direto glicose, ela já vai direto para a corrente sanguínea como glicose. Mas se a gente consome fibra, ou amido, ou a sacarose, o que está acontecendo, né? Além disso, tá um adentro aqui, que a forma mais comum, tá? Mas não é a única da gente obter glicose é a partir da comida. Mas a gente vai ver mais tarde que não é a única forma da gente obter ela através da comida, tá? Existem outras formas, a gente vai falar daqui a pouquinho mais. Bom, o que acontece então? Quando a gente faz a ingestão, por exemplo, de um amido, a gente possui enzimas que se chama alfamilase. Essa enzima, então, começa a fazer a quebra desse amido aqui, ó. Começa a quebrar cada bolinha dessa aqui no amido é uma glicose. Então, começa a quebrar essas ramificações e começa a liberar glicose, que é essa molécula aqui. Então, a glicose vai entrar na nossa corrente sanguínea, tá? Só mostrando aqui, a gente possui a alfamilase já na boca, que é a amilase salivar, e depois a gente tem a amilase pancreática, né? Na boca começa o processo de digestão, e aí começa já, olha só, a gente tem um amido aqui, já começa a liberar algumas moléculas menores, e depois somente a glicose, então aqui, entrando aqui na corrente sanguínea, né? E aqui eu quero fazer uma observação importante e dizer para vocês que quando, por exemplo, tá comendo uma batata, um arroz, tem amido, né? E a gente vê que o amido não tem sabor doce, assim como as frutas. Já as frutas têm o sabor doce, né? E por que as frutas possuem o sabor doce? Porque as frutas possuem glicose separada. A gente não tá com um monte de glicose uma junta na outra. Quando as glicoses estão tudo interligado uma na outra, a gente não tem o sabor doce, que é o amido. Quando já tem a glicose separada, ela tá doce. Além disso, as frutas, que como eu falei, possuem a frutose, que é mais doce ainda do que a glicose. Então, a glicose já é doce, mas a frutose, ele é mais doce ainda que a glicose. E ainda nós temos a forma combinada das duas, que é a sacarose, tá? A sacarose, ela é mais doce que a glicose, mas ela é menos doce que a frutose. Então, a menos doce ainda, né, é a glicose, aí depois tem a sacarose e a frutose é mais doce ainda. Por isso que a gente come uma maçã e tem aquele sabor docinho, né? E por isso que a indústria alimentícia adiciona xarope de frutose nos alimentos. A gente não tem que ver só a tabela nutricional, e sim os ingredientes. E quando vê, tu vai ver lá nos ingredientes está escrito xarope de frutose. É aí que começa o mal, né? Porque a frutose das frutas é bom. O xarope de frutose adicionado nos alimentos industrializados que não é bom. E as fibras? As fibras, então, aqui um adentro, né? Elas não são digeridas porque a gente não possui a enzima que faz a quebra dessa ligação beta
1,4. A gente só possui a enzima que faz a quebra da ligação alfa 1,4, que é do amido. As fibras não são digeridas porque a gente não possui a enzima que faça essa quebra aqui, beta 1,4. Então, as fibras, quando a gente consome, elas vão diretamente para o intestino, né? E são comida para as nossas bactérias, que é saudável, né? A gente precisa consumir fibra porque precisa estar na nossa dieta, porque é uma comida para nossas bactérias boas, mantendo então um microbioma sadio. Aqui já entrando para uma parte final da aula, eu trago uma frase aqui então: uma só mãe, 4 irmãs. O que significa isso, né? Que a gente tem a glicose, aí da glicose a gente faz o amido, a gente faz o açúcar, no caso, que é a sacarose, e as fibras. O amido, quando digerido, vira glicose. O açúcar, no caso a sacarose, vira glicose e frutose. E as fibras, que é a exceção, né, ela não é digerida e é alimento para nossas bactérias. Então, como diz aqui, que eu deixei essa frase aqui, né, qualquer parte que ingerimos de uma planta volta a se transformar em glicose e frutose quando digerida, com exceção das fibras. Então, né, a gente viu aqui quais que são os carboidratos presentes na nossa dieta: amido, fibra e os açúcares, que nesse caso entra aqui os açúcares seria glicose, frutose e sacarose, tá? Quando a gente estiver se referindo aqui a açúcar, a gente vai estar falando ou da glicose, ou da frutose, ou da sacarose. Bom, agora eu tenho uma pergunta também para deixar aqui nessa aula. E se não houvesse glicose na nossa dieta? Se a gente não consumisse a glicose nos alimentos, né? Então, se não ingerirmos glicose, como eu falei que antes não era a única forma, o nosso corpo fabrica internamente a partir de proteínas e gorduras, e a gente chama isso de um processo chamado gliconeogênese, né? A gente tem uma aula, tá, na nossa plataforma de Bioquímica na Prática, falando só sobre gliconeogênese, glicogenólise, lipogênese, lipólise, tudo isso em aulas separadas, tá ok? Para melhor aprendizado. Aqui é uma aula mais geral. Então, o nosso fígado, ele produz o açúcar, no caso a glicose, a partir de outras fontes, a não ser dos carboidratos, que nesse caso seria proteínas e gorduras. Olha só, glutamina, um aminoácido, alanina, também um aminoácido. Glicerol, tá vindo da onde? Da quebra das gorduras, né? Porque a gente tem aqui os triglicerídeos, que quando quebra os triglicerídeos, libera ácido graxo e glicerol. Também temos uma aula só sobre isso, né? Que seria a lipólise. Triglicerídeo quebrou em ácido graxo e glicerol. Ácido graxo entra lá para a beta-oxidação. O que acontece com o glicerol? Utilizado como fonte de energia para ser convertido em glicose. Então, muitas células do nosso corpo, quando necessário, tá, passa a usar também a gordura como combustível. E isso a gente chama de flexibilidade metabólica, que a gente fala que é uma cetose nutricional. Um exemplo disso seria uma dieta baixo carboidrato, né, com muito pouco carboidrato, que seria uma dieta, por exemplo, cetogênica, ou até mesmo um jejum intermitente, onde a gente induz a produção de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos podem ser utilizados como fonte de energia, por exemplo, para o nosso cérebro, né? E também eles podem ir para o músculo esquelético, serem convertidos em glicose para o nosso músculo utilizar, né, como fonte também de energia, tá ok? Então, isso era a nossa aula de hoje, o nosso episódio 1. Na próxima aula, que seria a parte 2, o que a gente vai estar vendo? Por que comemos mais glicose do que nunca? Por que a gente gosta tanto, né, de glicose? E por que os picos de glicemia são nocivos, né? O que seriam esses picos de glicemia? Que toda vez que a gente come um carboidrato, a gente vai ter liberação de insulina, a gente vai ter alguns picos de glicose sanguínea, mas a gente tem que ver se esse pico tá gigante, ele tá menor, a que ponto ele é nocivo, a que ponto ele não é nocivo, tá ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!